Olá pessoal, mais um programa da sua TV Web. Estamos aqui, eu, professor Gisodi, professor Cláudio. Oi pessoal, tudo bem? Fazemos parte da equipe de coordenação de vestibulares e estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o maior vestibular do país, que é o vestibular da FUVEST, que dá ingresso para USP e Santa Casa. Realmente, o grande vestibular, o grande dia chegou, então temos que estar preparado em todos os aspectos. No aspecto de conhecimento, no aspecto de estudos, com certeza nosso aluno está muito bem preparado. Então agora é questão de aparar algumas arestas, alguns detalhes, algumas coisinhas para o dia da prova, o dia antes, relembrar como é esta prova. Então, professor, que dia teremos esta prova? Qual é o grande dia? Dia 30 de novembro. Então, lá no domingão, dia 30 de novembro, acontece a primeira fase da FUVEST. Já fica esperto, dia 24 do 11 fica disponível os locais de prova. É pouco tempo aí, né? Ficarão disponíveis os locais de prova. É pouco tempo do dia 24 até o dia 30 para você saber onde é que é, conhecer direitinho e fazer todas as visitas lá. São vários os locais, então é preciso ver direitinho, esse local, saber ir lá, fazer uma visita antes, não esqueça disso. Isso é importante. Então, dia 30 é o dia. Início da prova previsto 13 horas, como na grande maioria dos vestibulares, com um tempo de 5 horas de duração para esta prova. Há um tempo mínimo de 3 horas de permanência dentro da sala de aula e no tempo total aí 5 horas para fazer os 90 testes. Lembrando, a FUVEST recomenda 1 hora antes de chegar ao local. Isso, exatamente. Então a prova tem, como eu já estava falando aqui, 90 testes, dentro desses 90 testes, a FUVEST encaixa todas as disciplinas do núcleo do ensino médio, e mais algumas que eles indicam como sendo disciplinas, questões interdisciplinares, até os anos anteriores foram uma média de 9 a 10 questões, isso aí. Mas fiquem tranquilos, são questões aí que você vai conseguir, de repente, resolver com conteúdo matemático, com conteúdo da história, com conteúdo da física e assim vai. Não é nada muito diferente, nada daquilo que você já está acostumado a fazer aí no cursinho. Essa primeira fase, 90 testes, e aí um grupo será levado à segunda fase. Que critérios ela usa, a FUVEST usa, para classificar, para convocar os candidatos para a segunda fase? A FUVEST ela faz uma média por carreira, então de acordo com o desempenho dos alunos ela cria uma média e essa média ela entra lá num cálculo de um coeficiente. Esse coeficiente varia de 2 a 3. Então serão chamados de 2 a 3 vezes o número de candidatos para cada vaga. Então, se o seu curso tem 100 vagas, depende da média da carreira, eles podem chamar 200 para a segunda fase ou 300. 200 a 300. De 200 a 300. Vai depender do número de carreiras. Eles colocam de 30 pontos para baixo, chama 2, de 60 pontos para cima, chama 3, e entre 30 e 60 pontos, chamar de 2 a 3 candidatos por vaga. Legal. Mas vamos pensar nessa hipótese de 2 a 3 vezes. Já temos a data da divulgação do resultado desta prova? Sim, dia 22 do 12, então pertinho do Natal, aí, ó, que bom presente de Natal você vai ganhar. Dia 22 de dezembro, então, sai a lista de convocados para a segunda fase e também os locais de prova de segunda fase. Precisam ficar atentos, porque para essa primeira fase nós estamos tendo muitos locais de prova. E com certeza para a segunda fase há um afunilamento natural, então serão menos locais, com certeza, em relação. Então, muitos não farão a segunda fase no mesmo local da primeira. Então, precisa ficar muito atento a isso. E é bom ficar atento mesmo, porque essa época de fim de ano é uma época festiva, E as provas de segunda fase já são logo no início de janeiro. A FUVEST ela já inaugura logo no primeiro domingo útil. Primeiro domingo útil de 2015 já é a prova a primeira prova da segunda fase da FUVEST. Precisa ficar bastante atento. Bem, essa é a parte técnica, acredito que deixamos claro que vai acontecer. E agora gostaríamos de deixar com vocês algumas recomendações de como se comportar no dia anterior, e também no próprio dia dessa prova da primeira fase da FUVEST.
Então agora, pessoal, vamos passar algumas instruções para você aí para o dia anterior e o dia de prova. Professor Cláudio, quais são aí as orientações que a gente poderia deixar para o aluno antes da prova? No dia anterior, o que ele deve fazer, o que é recomendado aí? Algumas recomendações básicas. Uma leitura breve do manual, principalmente na parte que se refere à prova que ele vai fazer no dia seguinte. Verificar o local da prova, tá? Se ele não conhece bem esse local, ir lá fazer uma visita, checar trajeto, tráfego, trânsito, porque no dia da prova é sempre complicado o trânsito nas imediações. Checar documentos, né, já se reservar um dia antes, não deixar para cima da hora, fichinha de inscrição, documento de identidade com foto, tem que ser oficial, certidão de nascimento não serve. Separar o material para a prova, sempre levando duas, três canetas, 2, 3 lapiseiras ou lápis, borracha macia, régua, né? Então, estojinho bem caprichado. Não esquecer, tá, de que nesse dia anterior, atividade física, se está acostumado a fazer, faça. Se não está acostumado, não é o dia de fazer. Então é um dia mais tranquilo, nada de estudos, no máximo uma leitura de um jornal, de uma revista aí, né? Então, mas nada de botar matéria nova para estudar, de jeito nenhum. Tá? Atividades bem tranquilas, vá passear, vá ao clube, sei lá, nade um pouquinho, vá ao cinema, um teatro, tá? Passeie, nada de exageros, nem comida, nem bebida, nem atividades físicas. Né? Ritmo normal, né? Ritmo dormir no horário normal. Né? Nada de dormir mais cedo, porque vai acabar acordando mais cedo, isso pode gerar até ansiedade excessiva. Tranquilo. Né? Para o dia da prova, Claudião? Para o dia da prova, bom, pelo calor que estamos tendo, roupas, vestuário, bem leve, mas tranquilo. Não esqueça de se alimentar bem, tá? Sua prova é muito longa, tá? Então faça uma alimentação em casa reforçada, não exagera na comida, mas de qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. E também durante a prova. Não esqueça de levar água, um suco, barras de cereais, chocolate, balas, tá? É preciso manter um nível de glicose bom, né? de bombom durante a prova. E esses lanchinhos, eles até ajudam também na hora do break, né? Aquela hora que a gente sempre fala para vocês de dar uma paradinha, né? Para respirar um pouco, para oxigenar um pouco aí. Esse lanchinho, ele é interessante, por isso aí também vai ajudar bastante. Eletrônicos, por favor, nenhum. Todos desligados, nenhum. Todos os manuais exigem isso. Bem, pessoal, agora é ir lá e fazer esta prova que você com certeza está bem preparado. Se houver qualquer ainda problema, tiver alguma dúvida ainda, mesmo na hora, estaremos todos lá, claro, de amarelinho. Vista a sua camisa e vá conosco. Com a nossa amarelinha, uma camiseta igual à sua, estaremos lá para te atender, para conversar, para te deixar com a moral elevada. Tá bom, pessoal? Boa prova. Boa prova para vocês.